Boa tarde, obrigado, Manuela, pelo convite. E eu acho que aquilo que a Manuela acabou de dizer é um bom ponto de partida, dizendo que isto não é um livro de fotografia, é um livro de outra coisa. Eu diria que ele é também de outra coisa. Na verdade, o que é que aconteceu? Como é que isto aparece? Eu fui conhecer o Duarte por razões puramente, enfim, por acasos, mais ou menos, numa altura em que eu estava a fazer um doutoramento, que ainda não estava completamente estruturado na minha cabeça o que é que ia fazer no doutoramento. Pensava que iria utilizar mais fotografia de paisagem e nessa altura encontrei um livro do Duarte, que é o Portugal, Luz e Sombra, em que o Duarte pega no espólio do Orlando Ribeiro, escolhe umas 200 fotografias, não sei quantas são, mas por aí. 139. 139. O Duarte sabe essas coisas todas. 139 fotografias do espólio do Orlando Ribeiro e em 2011 resolve ir fotografar os mesmos pontos a partir do mesmo ponto de vista. Esse livro, para além de ser um livro em si muito interessante, era muito útil para aquilo que eu queria fazer, porque exatamente a minha tese era sobre a evolução da paisagem, sobretudo da paisagem rural, da paisagem rural ao longo do século XX em Portugal. E, portanto, esse livro documentava bem, de um ponto de vista muito intuitivo, essa evolução, na medida em que tinha fotografias dos anos 40, algumas ainda dos anos 30, mas talvez não, mas 40, 50, ainda tenho dos anos 30, tenho ideia. A primeira é 37, Alcácer do Sal. Exato, também tinha a ideia de ter visto lá uma fotografia dos anos 30, dos anos 40, 50, e depois tem fotografias 70 anos depois, a partir do mesmo ponto de vista. 2011, 70, 60. E o livro tinha um site associado, tinha uma coisa qualquer que tinha sido feita. Eu vi lá o mail do Duarte e mandei-lhe um mail a dizer: olha, gostava de falar consigo. E, portanto, foi assim que eu conheci o Duarte, na verdade. Combinámos num café qualquer, sentámos e foi assim que... Depois disso, fomos-nos cruzando em coisas em que se misturava, em coisas sobre paisagem, quer tivesse uma abordagem mais, enfim, mais de ideias ou mais de imagens, porque as duas coisas estão relacionadas, e portanto às vezes encontrávamos por aí. E nessas conversas um dia dissemos que havíamos de fazer um livro qualquer em conjunto. E um dia eu mandei um texto para o Duarte, disse: Duarte, tenho aqui um texto, vê lá se isto serve para fazer o tal livro. O Duarte foi ao arquivo dele, como sabe, o Duarte tem 2 milhões de fotografias, coisas assim do género, georreferenciadas, e desse arquivo retirou um conjunto de fotografias. Disse: eu acho que estas fotografias podem servir para aquilo que se pretende. O Duarte não quis relacionar a imagem com o texto, porque de facto era difícil, o texto estava muito fechado, estava mais ou menos completo, e portanto era difícil ilustrar aquilo que eu tinha escrito, porque muitas vezes são ideias, e ao mesmo tempo também me era a mim mais complicado estar a comentar, se tivéssemos feito um projeto de base, provavelmente não tínhamos feito nada deste livro. Provavelmente tínhamos definido um índice, como se fazem normalmente, pelo menos é assim que eu faço os livros e as teses e essas coisas todas. Faço o índice, faço a introdução, faço a conclusão e depois vou logo ver o que é que é dizer para chegar àquela conclusão. Mais ou menos assim que se fazem teses, tanto quanto eu sei. E se fizéssemos isso à partida, o Duarte provavelmente teria ido fotografar coisas para ilustrar ideias e eu teria ido à procura de ideias que me fossem sugeridas pelas fotografias ou que dessem mais conteúdo às fotografias. O Duarte não fez isto, organizou as fotografias por assuntos e mandou aquilo em pastas. Entretanto, metemos nisto o Museu da Paisagem e o João. O Duarte disse: eu acho que o editor para fazer isto é o Museu da Paisagem. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, às tantas, os três estávamos a concordar
que não fazia sentido estar a partir do texto com imagens, nem fazia sentido que o texto fosse atrás de imagens. E, portanto, na verdade, o livro são 2 ensaios. Um ensaio escrito e um ensaio fotográfico sobre paisagens marginais, aquelas paisagens que estão... Quer dizer, a ideia mais clássica de paisagem marginal é que margina os rios, mas aqui marginal no sentido de ser marginal ao processo económico. E, portanto, são aquelas paisagens que nós, na verdade, atualmente não sabemos o que lhes fazer e que representam em Portugal metade a 2/3 do país. E, portanto, o livro é isso. Como disse a Manuela e bem, não é um livro de fotografia, na verdade, também não é um ensaio sobre paisagens, são 2 ensaios, um escrito e outro fotografado, que resultam dessa relativa atenção, e eu acho que os 2, para citar coisa que eu nunca vi o verso original, mas o Eugênio Andrade cita isso, esse verso, são 2 coisas que se iluminam mutuamente, e eu acho que isso resultou muito bem, até porque depois foi muito bem trabalhado graficamente pelo Museu da Paisagem, quer do ponto de vista da coordenação geral da edição, quer do trabalho gráfico, que eu acho que é ótimo. Podem comprar o livro, eu acho que ele, só pelo aspecto gráfico, vale os 20 € que custa. É o que eu acho. Independentemente do que lá estiver de estar escrito ser mais nano ou não, ou de não gostarem das fotografias, eu acho que globalmente, só pelo objeto estético, vale bem os 20 €. E pronto, sobre o livro é mais ou menos o que eu tenho a dizer. Agora o Duarte falará sobre as imagens. Diz ele que não diz nada, só passa bonecos. Mas pronto, está bem. Agora já não me lembro disso. Eu queria começar por agradecer também à Manuela e à Fundação Pereira Monteiro por estarmos aqui, o apoio que deu a esta edição, através da campanha de crowdfunding que fizemos, que correu muito bem, para o nosso espanto, e muito pelo saber do Henrique, já havia experiência noutras campanhas em que participou. E então o Henrique já disse praticamente tudo sobre o livro, nomeadamente o meu envolvimento neste projeto. A ideia partiu dele, ele desafiou-me, deu-me o texto já de uma forma muito acabada, diria assim. Houve depois, enfim, uma série, foi havendo várias afinações, mas o texto, basicamente, quando me entregaste, é aquele que está no livro. Eu comecei a ler e gostei muito do texto e fiquei cheio de vontade logo de fazermos daquele objeto, texto, das fotografias, fazermos um livro. E a minha dificuldade foi aquela que o Henrique referiu, isto é, desde o início que não me parecia, não queria que as fotografias fossem ilustrações do texto, para não ver uma relação direta, porque eu nunca gosto daquela, uma pessoa está a ler e depois está a fotografia ao lado e começa a comparar e de repente aquilo está tudo explicado, não é? Parece que, pronto, a pessoa percebeu, fecha aquela caixa e está arrumado. Eu queria uma relação muito mais aberta entre texto e imagem e foi nisso que trabalhei. E nesse sentido, fiquei um bocado desorientado, devo dizer, porque não é nada fácil em relação às fotografias e uma área geográfica que é, como o Henrique disse também, praticamente 2/3 do país, estas paisagens marginais, e eu decidi procurar no meu arquivo várias imagens que eu acho que podiam jogar bem neste tipo de edição. E a fase seguinte, depois de ter um volume relativamente grande de imagens, foi dividi-las por capítulos. E eu tenho aqui os capítulos que eu fiz enquanto estava a construir o livro. Foi um primeiro paisagens, animais, urbano, detalhes, fogo, agricultura, diversos. E os diversos é daqueles, são fotografias que eu nunca sei onde arrumar, vai tudo para esta pasta. Arquitetura rural, sem céu, são fotografias como esta da capa. Eu podia ir passando imagens. Sem céu, portanto, são vistas de terra, geralmente de pontos altos. Aqui estão elas. Árvores e estradas. Estradas caminhos. E o desafio, isto eram pastas, não é? Isoladas, e entreguei isto ao Henrique, entreguei ao João Abreu e à Baía do Val, que trabalharam na coordenação editorial e no design gráfico de edição, e depois, no fundo, foi articular estes capítulos, com mais ou menos variações, com os capítulos que o Henrique tinha definido no seu texto. De maneira que a metodologia que seguimos foi esta, e tentar ter uma obra aberta que fosse, enfim, citando Humberto Eco, que fosse uma reflexão sobre estas paisagens marginais, em que o Henrique trabalha já há muitos anos,
e que eu fotografo também há muitos anos, e no fundo juntámos dois discursos que de alguma forma convergem nesta nossa ideia de divulgar este espaço muito pouco, enfim, visitado, procurado, esquecido, que é ciclicamente varrido por fogos de maiores ou menores dimensões, e foi esta a gênese deste projeto. De maneira que as fotografias são assim muito diversificadas. Estes são os pilares da A25 sobre o Val do Coa. Isto também é perto de Castelo Mendes, se não estou em erro. As fotografias estão todas identificadas no livro, aqui numa aldeia do Xisto. Deixa-me só fazer um comentário sobre isso, é que com a edição toda fechada, a paginação toda feita, o Duarte resolve perguntar, então isso, e não dá para identificarmos e pormos o legenda nas fotografias? Já com tudo fechado. O João do Museu da Paisagem mandou-se ao ar, evidentemente, porque o trabalho se sobrava para o Museu da Paisagem, e acabou por se encontrar uma solução de compromisso em que as pessoas são todas identificadas no fim do livro. Eu gosto sempre de dizer, eu neste me identifiquei logo, porque eu, nos meus livros identifico, localizo sempre as fotografias, só que tinha estado a trabalhar num outro projeto com o Álvaro Domingues e ele nunca identifica nada. E eu depois estava naquela de não identificar, que facilita imenso, devo dizer, que isto é uma trabalheira. E então, no fim, a comunidade, mas isto aqui não tem limitações, vamos georreferenciar as imagens, enfim, foi mais uma ou duas páginas de listagem, porque depois há pessoas que gostam de saber onde elas foram, há sítios com que as pessoas se identificam, querem visitar, por qualquer motivo, e então acho que dá sempre jeito. E dá uma ideia de rigor que eu gosto de ter no meu trabalho, que eu não gosto de, enfim, não vou dizer isto aqui, mas eu não entendo a fotografia como sendo quadros que se põem na parede. Para mim a fotografia é como quase um texto que tem uma determinada sequência e que conta uma história. Não me seduz nada a ideia da fotografia em galeria, já tive nesse processo, atualmente não, e gosto sempre de mostrar muitas fotografias. E então a questão da georreferenciação para mim é importante também nesse sentido. Eu gostava de abrir agora a conversa, se o Henrique também não vir inconveniente, quem quiser fazer perguntas, vamos conversando sobre isto. Se alguém tem alguma dúvida ou alguma questão queira colocar, podemos já iniciar a conversa. Entretanto, Henrique, não sei se queres... Eu só tenho uma questão. Foi invocado o Orlando Ribeiro. Ajuda-me, explica-me como é que... Não, isso tem a ver com o outro livro do Duarte. Que o Duarte chama-se Portugal Luz e Sombra, e o Duarte foi ao arquivo do Centro de Estudos Geográficos, do Orlando Ribeiro, e foi fotografado no mesmo sítio. Este livro tem uma referência óbvia ao Orlando Ribeiro, porque tem um capítulo chamado Nem Mediterrâneo nem Atlântico. Desse ponto de vista, o Duarte e eu temos ideias muito diferentes sobre paisagem, sociedade, como é que estas coisas funcionam. E, na verdade, esse capítulo até é bastante mais distanciado do Orlando Ribeiro do que aquela que é a posição do Duarte, que é muito próxima e muito chegada ao Orlando Ribeiro. Eu tenho uma posição um bocadinho mais distanciada, acho que é um tipo que escreve fantasticamente, tem umas ideias fantásticas, mas se eu quiser saber com muito rigor alguma coisa, eu prefiro ver o que é que diz o Amorim Girão, que é um chato, diga-se de passagem, que é um chato. Mas enfim, pronto, para além do mais, era primo da minha avó, portanto, talvez seja por isso, mas é bastante mais rigoroso, do meu ponto de vista, na identificação do mundo. Se ele diz que existem quercos pirenaica ao perto de Lisboa, eu posso ter a certeza que existem. O Orlando Ribeiro, ele é mais estruturalista, é mais, e portanto, desse ponto de vista, é mais interessante do ponto de vista das ideias. Portanto, este livro tem um capítulo chamado Nem Mediterrâneo nem Atlântico. Não é exatamente por causa daquilo que o Orlando Ribeiro escreve no Mediterrâneo Atlântico, porque o que o Orlando Ribeiro escreve no livro é bastante mais matizado do que aquilo que é a ideia que as pessoas têm do que ele escreve no livro frequentemente, em que acham que há dois países, um Mediterrâneo e outro Atlântico. E esse capítulo é exatamente dizer, quer dizer, não é bem, do meu ponto de vista, não é bem a ideia de que existem dois países, um Mediterrâneo e outro Atlântico, mas é que o país é um mulato que junta
características da transição do Mediterrâneo Atlântico, Mediterrâneo e temperado, nos dois casos com características atlânticas. Pronto, é só essa a questão do Orlando Ribeiro. Ok, está bem. É que eu não ouvi do início, mas entretanto ouvi Orlando Ribeiro e dizias qual a influência do Orlando Ribeiro. Ok. Não, quer dizer, é evidente que há... Bem, o Duarte tem trabalhado quer sobre as coisas do Orlando Ribeiro, quer com a Suzana Davô, e portanto tem muita coisa sobre isso. Eu, obviamente, leio aliás, com muito gosto as coisas do Orlando Ribeiro. Isso não há... É impossível escrever sobre paisagem sem fazer referências ao Orlando Ribeiro. Eu também acho impossível fazer isso sem olhar para as coisas do Amorim Girão. Eles trabalharam muito pouco tempo juntos porque claramente desentenderam-se rapidamente. O Amorim Girão era um reacionário, focado na geografia física. Orlando Ribeiro, e enfim, nascido em Fataunços e sempre ligado a essa terra-mãe, o Orlando Ribeiro era um cosmopolita, passava férias em Sintra e na Rábida. Estamos a falar de mundos completamente diferentes, não é? Eu também acho que aí se desvaloriza de facto o trabalho do Amorim Girão, que é também um trabalho muitíssimo interessante. Acho que é impossível escrever sobre paisagem em Portugal sem conhecer os dois. Quer dizer, com propriedade, escrever com propriedade sobre paisagem sem conhecer os dois. Isso, tenho poucas dúvidas sobre isso. Obrigado. Eu já agora dou uma chega também sobre o Orlando Ribeiro. A minha relação com o Orlando Ribeiro não é bem assim de um estudioso que não sou sobre a geografia, embora seja uma fonte inspiradora, diria, do meu trabalho, mas eu fiz um trabalho com a Suzana Davô e com o José Matoso, historiador, que se chamou depois Portugal, o Sabor da Terra, e tinha andado a percorrer Portugal durante um ano e meio e o José Matoso, às tantas, que foi quem eu desafiei para esse projeto, disse: mãe, mas nós se calhar devíamos ter também uma pessoa da geografia, e então sugeriu o nome da Suzana Davô. Isto foi meados dos anos 90. E escuso dizer que é do século XX, não é? As pessoas especificam e eu nasci no século XX. Portanto, eu já tinha o trabalho praticamente feito e fomos à casa deles. O Orlando Ribeiro ainda era vivo, foi em 95, final de 95, ele viria a morrer em 97, já estava muito debilitado fisicamente, e de repente encontrei na casa dele todo o Portugal que eu tinha andado a fotografar durante um ano e meio. E aquilo para mim foi absolutamente fascinante, pensar que podia fazer o trabalho que fiz sem sair daquelas paredes que estavam forradas com mapas, com fotografias, uma bibliografia muito vasta. E isso seduziu-me e foi logo isso que me prendeu ao Orlando Ribeiro. Depois há outro episódio curioso, é quando comecei a estudar arquitetura aqui no Porto, em 86, não havia internet como hoje a conhecemos, eu já tinha uma grande ânsia, na altura com 18 anos, de conhecer Portugal, assim, de pisar, diria eu, percorrer caminhos, e eu estava num quarto alugado ali na Rodrigues de Freitas, que tinha 6 metros quadrados. Eu não conseguia esticar os braços porque estava nas paredes. Uma água furtada, um frio absolutamente tenebroso. Deve ser por isso que eu gosto tanto desta cidade. Mas gosto mesmo, isto é verdade, tenho uma grande paixão pelo Porto. E então, estava e queria conhecer Portugal, tinha poucas bases na altura, fui à livraria de leitura, enfim, saudosa, bons tempos, bons velhos tempos, e havia muito pouca coisa sobre Portugal, e um livro que havia era Portugal, Orlando Ribeiro, o Mediterrâneo Atlântico, e eu comprei-o, e tenho, por exemplo, lido logo nessa noite, comprei o livro à tarde, e na madrugada seguinte já o tinha lido. De maneira que criei um vínculo forte àquela escrita, que eu reconheço a falta de rigor em muitos aspectos, mas tem um discurso assim poético que eu acho muitíssimo interessante. A Suzana Davô, aliás, é muito mais rigorosa do que eu nas questões da geografia, não é? É uma pessoa... Exatamente, ela é muito desvalorizada em Portugal. Não é desvalorizada, mas é pouco valorizada, quando o trabalho dela é absolutamente fabuloso. Sim, e particularmente, enfim, no meu interesse, o fotográfico. Eu fiz aqui há 2 anos uma exposição a partir do espólio fotográfico dela, que também está no Centro de Estudos Geográficos, à semelhança do Orlando Ribeiro, e fiquei fascinado, porque não, embora já conheça a Suzana há quase 30 anos, foi através do filme da Luísa Homem, porque
a Suzane fala muito pouco dela própria, do seu trabalho. Por um lado é mais científico, diria, mais fechado no mundo académico. O Orlando... E muito centrado na geografia física. E muito centrado na geografia física, porque quando ela veio para Portugal, ela conta esta história, como não falava português, ela acha que fazer geografia humana tem que se ouvir as pessoas nos locais, e ela tinha essa dificuldade de comunicação, que foi conquistando ao longo da vida depois. Ela fala português muitíssimo bem, eu lembro dela rever os meus textos quando escrevia as legendas para o Portugal, o Sabor da Terra, ela revia as legendas com os conhecimentos de gramática, que eu não devia dizer isto, mas que eu não tenho. E então foi a minha aproximação a Orlando Ribeiro, depois vinha a marcar bastante o meu percurso, foi esta de lado humano, diria assim, ligado à família, que depois fiz depois um livro sobre a casa deles, que se chama Orlando Ribeiro, seguido de uma viagem breve à Serra da Estrela, em que uso citações do Orlando Ribeiro num texto que ele tem sobre a Serra da Estrela, e depois fiz um segundo quando foi o centenário, ele nasceu em 1911, quando foi o centenário, que foi coordenado pela Biblioteca Nacional, propus fazer esse livro de revisitar o acervo fotográfico dele e pôr as minhas fotografias. Eu aí não tive trabalho nenhum, porque peguei em fotografias do Orlando Ribeiro, fui com elas para o campo e fiz as tomadas de vista exatamente dos pontos que ele tinha feito. Já foi não ter trabalho nenhum quer dizer saber exatamente onde é que é a fotografia, localizá-la no mapa, chegar ao sítio, perceber onde é que é o ponto de vista, enfim. Era relativamente simples. Mas o Orlando Ribeiro ensinava tudo isso no campo. Ensinava-nos a ver, a olhar, a registar, para poder voltar se quiséssemos. Essa experiência contei em primeira pessoa. Sim, não duvido disso, mas nem sempre depois ele aplicava isso na identificação da fotografia. Onde é que era o sítio? Porque pode ser uma fotografia em que ele está a fotografar um fenómeno geográfico, o que lhe interessa é o fenómeno geográfico, e não faz aquilo que o Duarte faz sistematicamente, que é georreferenciar a fotografia. Mas a nós ensinávamos a fazer isso. Sim, sim. O que era fantástico. E hoje a referência era fácil. Na altura. Pois na altura era difícil. Era muito complicado. O Duarte já faz isso desde sempre. Eu com as cartas militares sempre fui fazendo, não é? Por uma necessidade. Eu quando fiz esse, por exemplo, o Portugal, o Sabor da Terra, eu depois queria identificar as fotografias e tinha que tomar nota dos sítios por onde ia passando, mas aquilo foi feito tudo em película, de maneira que eu fazia muito menos fotografias do que depois viria a fazer com o digital. E foi quando fiz um outro trabalho que foi Portugal Património, então aí fiz, posso ter também o número, 611.527 fotografias. Aí tive mesmo necessidade de ter, e as fotografias ainda não se conseguia referenciar através dos metadados, aí tive mesmo que me disciplinar muito e criar um arquivo muito organizado. Mas isto, voltamos aqui ao livro de que estamos a falar, não é? Das Pedras Pão. Eu acho que este livro surge um bocadinho nesta sequência, tal como dos livros anteriores que o Henrique já fez. Isto é uma continuidade nossa, diria que cada um tem feito, desenvolvido individualmente, de reflexão sobre o país que habitamos. Em que mete a geografia, enfim, a geografia é uma área científica que mais acaba, não é? O paisagismo do Henrique, ele é arquiteto paisagista de formação. Pois, eu ia dizer exatamente isso. O que aconteceu por causa desta história das imagens? O primeiro livro que eu fiz, que é um livro sobre paisagem, todos os livros que eu fiz são sobre paisagem, aliás, eu repito muito, não estou sempre a dizer isto. E o primeiro livro que eu fiz, numa altura, fartando de estar no ICN, pedi uma licença qualquer e resolvi fazer um doutoramento, porque me apeteceu. E quando vinha no comboio de Lisboa para o Porto, porque a minha orientadora era 3 anos, que estava aqui no Porto, portanto, no Porto, vinha no comboio comigo um dos professores do doutoramento, que era o Carl Steinitz, que era o tipo que era da arquitetura, era o coordenador, ou diretor, ou lá como é que se chama isso, da Escola de Arquitetura Paisagista de Harvard, não é propriamente a Luísa Fasquita. Mas o livro, tinham acabado de entregar o livro, tinha acabado de sair naquela altura, e eu vinha no comboio com ele eu li e disse, olha, acabei de fazer este livro e tal, e ele agarra-me um livro, não falando português, você faz um livro sobre paisagem sem uma única imagem. E a verdade é que ele tinha razoavelmente razão nisto. O meu segundo livro tem imagens, mas, enfim, são uma coisa um bocadinho diferente. O terceiro livro foi para a Fundação Francisco Manuel dos Santos,
em que um dos critérios dos livros de ensaios era exatamente não ter imagens, naquela altura, por várias razões, de maneira que este aqui é que era aquele que finalmente poderia resolver o problema do Steinitz, que é fazer um livro sobre paisagem com imagens. Eu penso que a ideia do Steinitz é que a pessoa diz umas coisas e depois ilustra com imagens, mas também não foi isso que foi feito, na verdade. Mais questões daí da plateia? Era um bocado também esclarecer esse conceito de marginal. Quais foram os parâmetros que fizeram com que, por exemplo, tu escolhesses isto para fotografar? E quando digo isto, outras coisas. Esta, por acaso, nem é bem marginal. Isto é perto da Lagoa de Albufeira, mas acho que retrata bem, porque até é uma área bastante marginal, enfim, quase no coração da área metropolitana de Lisboa, não é? Assim, termos Setúbal, nesta grande mancha urbana que une as duas cidades e que se prolonga até Torres Vedras. Havia uma área geográfica pré-determinada, isto partiu um bocadinho da zona do Xisto, ali da Serra da Lousã, Açor. Esse foi mais ou menos o coração, que é o centro geográfico de Portugal. Foi mais ou menos a referência que tivemos, ou que o Henrique me deu de início, como sendo, enfim, paisagens marginais. Eu depois fui até ao Jerez e fui quase até ao Algarve. O Algarve não está representado, mas o Alentejo está. E que são estes territórios que agora se convencionou de chamar de baixa densidade, que já foram no interior. O anterior acho que continuam a ser sempre, não é? Num país que está muito, que é tudo perto, há este conceito de interior que é muito singular. Mas esta questão acho que é muito para o Henrique falar sobre o conceito de paisagens marginais. Foi ele que desenvolveu mais cientificamente. Cientificamente, enfim. Na verdade, eu já houve várias pessoas que fizeram, que disseram isto, aliás, o José Miguel Cardoso Pereira no Instituto Superior de Agronomia disse exatamente o mesmo, que o livro tinha um foco muito grande naquela zona do Pinhal Interior, que é mais um Pinhal Interior. Na verdade, isso resulta da leitura que as pessoas fazem, não resulta daquilo que eu escrevi, acho eu, não é? Mas entre aquilo que eu escrevo e o que as pessoas leem, vão coisas diferentes. Mas eu percebo porque é que as pessoas fazem essa associação. Primeiro porque o livro começa por aí, e começa por dizer que é um bom exemplo, e o primeiro capítulo toma essa área como exemplo, mas o livro é sobre o país inteiro. E o que é que são essas áreas marginais? E porquê é que eu resolvi escrever sobre essas áreas? Porque, quer dizer, publicações, quer científicas, quer teses, quer mais de divulgação, sobre alterações de paisagem, existem muitas. Normalmente incidem sobre as zonas mais dinâmicas da paisagem. Os subúrbios, as zonas urbanas, as zonas que tiveram transformações de uso muito intensas. E a questão do abandono, que para mim é uma questão central na evolução da paisagem, a questão do abandono é naturalmente esquecida pelas mesmas razões pelas quais existe abandono, é evidente, ou seja, é porque aquelas áreas não interessam a ninguém. E como naquilo que eu tenho escrito, sobre aquilo que eu tenho de falar, muitas vezes pedem-me para falar publicamente sobre incêndios e tal, eu bem digo 50 vezes que não sou especialista em incêndios, mas a razão pela qual me pedem é exatamente porque os incêndios são provavelmente a face mais visível socialmente do abandono. É aquilo que faz as pessoas olhar para essas áreas. De outra maneira ninguém olharia. E nós temos um problema de gestão da paisagem. Isso ocupa áreas enormes do país, metade, 2/3 do país, e não sabemos o que lhes fazer. Portanto, o conceito de marginal, em rigor, é daquelas paisagens que não nos servem para nada, ou que nós achamos que não nos servem para nada. E a metade do país, a 2/3, de facto, para o nosso dia-a-dia, parece não ter qualquer utilidade. Nem sequer as duas utilidades centrais
que se procuraram dar-lhes, uma, a da florestação, seja ela mais intensiva ou menos intensiva, outra, a da conservação da natureza, seja ela mais intervencionada ou menos intervencionada. Porque em qualquer dos dois casos aparece um fator, que é o fogo, que atira as nossas esperanças por água abaixo. Enfim, eu acho que não atira tanto como se diz, mas no fundo nos derrota, no fundo, em relação a essas áreas. E o que eu procurei fazer foi um texto em que procuro explicar as razões da existência daquelas áreas, as razões pelas quais elas se tornaram marginais, porque elas sempre foram de baixa produtividade, mas não eram marginais para o tipo de utilização do território que nós fazíamos, e procurando dar alguma racionalidade à discussão sobre o que fazer. Respondendo àquela velha pergunta leninista, o que fazer nestas terras? A tese que está no livro é de que a descoberta da Haber-Bosch, a descoberta da síntese da amónia, isto é, a capacidade de produzir produtos azotados a partir de energia e do azoto atmosférico, que é uma descoberta um bocadinho anterior à Primeira Guerra Mundial. A sua utilização tem um forte impulso na Primeira Guerra Mundial, porque os alemães precisavam daquilo, dos nitratos para os explosivos, e mandar vir os nitratos do Chile tinha problemas de logística evidentes, não sei se são de guerra, e depois da Primeira Guerra ela expande-se rapidamente na agricultura. Esse é o momento em que nós deixamos de depender de uma fertilidade que tem que ser gerada na envolvente na minha exploração agrícola, e passamos a depender de uma fertilidade que nós podemos comprar num saco de adubo vinda de outro lado qualquer. Essa descoberta, que aliás é considerada a descoberta humana que mais vidas salvou no mundo, mais vidas que a descoberta dos grupos sanguíneos, mais vidas que os antibióticos, etc., é aquilo que hoje nos alimenta a todos, ou a quase todos. E porque é que ela é a descoberta que mais vidas salvou no mundo? Exatamente porque nos libertou da fome, ou libertou larguíssimas partes da população da fome. Essa descoberta provoca no mundo rural, tal como conhecíamos, uma ruptura profundíssima. Os animais que faziam parte do modelo de gestão da fertilidade deixaram de ter também eles próprios utilidade. Quer dizer, já não vale a pena ter ovelhas ou cabras para ter estrumo para eu produzir pão, que era aquilo em que se baseavam as produções anteriores, porque eu posso produzir pão comprando um saco de adubo. Ao fazer isto, como eu nos modelos tradicionais precisava, as contas feitas pelo Nordeste de Portugal, e se calhar grande parte de Portugal seriam isto, 4 a 8 hectares pastoreados para produzir num hectare. Portanto, eu precisava ter 4 a 8 vezes mais área de pastoreio que a área agrícola que eu tinha. E que se eu liberto a área agrícola dessa dependência desses 8 hectares, eu depois deixei de ter um uso que reconhecia e que servia para o que pretendia, e frequentemente não tenho um uso alternativo, porque tenho um elemento que também está relacionado com isto, que é o fogo, que é um elemento natural, tão natural como a água, tão natural como a terra, faz parte, aliás, dos 4 elementos clássicos gregos, não é? A água, o ar, a terra e o fogo, que me impede de utilizar aquelas terras da forma como eu achei que ia fazer. Não faz mal, depois tudo pinhal. Durante uns anos funcionou. Enquanto a expansão dos adubos não era tão grande, que ainda havia gente a fazer a roça do mato, e nomeadamente dos pinhais, e enquanto o mato não criou uma acumulação de combustível suficientemente grande, o modelo de dizer não faz mal, já não temos cabras e ovelhas, mas passamos a ter árvores, funcionou. Mas ele agora faliu. E nós temos que começar a pensar o que é que lhes fazemos. Se é que queremos gerir. Há quem defenda o rewilding, etc. Encantada a vida, eu acho que o rewilding
um instrumento muito bom, a renaturalização dos sistemas naturais. É preciso ver que, com frequência, os sistemas naturais são sistemas que nos são hostis. Têm fogos de uma forma como nós não queremos, têm animais selvagens que se calhar não queremos encontrar quando vamos a dar uma volta, têm a expansão de invasoras. Eu confio. E por aí fora. Exato. E não é só atenção, não é só animais selvagens, porque se fores para o corno do bico, arriscas-te a ver lá um proprietário maluco qualquer, que em vez de ter lá umas barrosãs, tem lá gado bravo, e tu vais E às vezes uma caçadeira. Mas quando falaste nos ursos, isto é no Jerez, ali a minha da Calva, encontrar aqui um urso quase sempre sozinho nestes sítios não era muito agradável, digo eu. Particularmente se ele estivesse com fome, não é? Se fosse assim, tipo no verão, em que há menos recursos alimentícios para ele. Mas são histórias enfim, está sempre a ser reescrito. Eu acho que eles já foram vistos em Montezinho, ou muito perto, não já? Foram vistos, sobretudo, mais na zona de Montalegre. Não, Montalegre, por aí. Embora em Montezinho também provavelmente haja animais divagantes. Montalegre. Exato. Mas este aqui, por acaso, até nem tem, enfim, depende do que é que está no fundo dos vales, mas não é dos habitats mais favoráveis ao urso. E, de qualquer maneira, neste habitat ele vê-te à distância e ele tem mais medo de ti do que tu dele. Mas, em qualquer caso, se tiver crias e for de repente, não é com certeza agradável. Aliás, há uma série de histórias nos parques americanos com os ursos desse tipo, enfim, que as pessoas, e depois de vez em quando há acidentes. Mas esta história que eu contei com uma vaca, ou um touro, ou o que é que foi, gado bravo, passou-se com um indivíduo que estava à caça. Normalissimamente, sempre esteve, que conhece muitíssimo bem os animais, que percebeu imediatamente que ia haver um problema e só não está morto hoje por acaso, porque ainda levou 3 cornadas. Depois conseguiu-se arrastar, e porque, por acaso, tinha uma munição que normalmente não usa, mas que tinha, e que conseguiu carregar, depois da primeira investida do animal, conseguiu carregar a arma e conseguiu dar-lhe um tiro suficiente para que a coisa... Porque ele ia depois arrastar-se até à estrada a ver se alguém o apanhava. Não, de facto, a natureza é hostil. Nós fazemos há um capítulo sobre isso, sobre os paraísos que nós sonhamos para o território, mas depois as coisas podem não ser exatamente isso. É nesse sentido que elas são marginais, porque às tantas nós afastamos-nos, por simplesmente. Não queremos. Seja porque olhamos para um eucaliptal contínuo e temos medo do fogo, porque está um vento seco e tal, e dizemos este é um dia ótimo para incêndios, eu não me vou meter ali, porque se me meto ali naquela estrada nunca mais, não sei se saio, se por acaso aparece uma chama qualquer, seja por essa hostilidade, seja pelos animais, seja pelas invasoras. A questão é, nós sabíamos o que é que aquilo valia e para o que é que servia, nós hoje não sabemos. E não sabemos gerir para obter os resultados que queremos, que é uma coisa diferente. Nós dizemos, não queremos este tipo de fogos, mas depois temos uma enorme resistência em aceitar que se não queremos este tipo de fogos e se queremos gerir fogo, nós não temos fogo a mais, temos fogo a menos. E precisamos de mais fogo, provavelmente mais gado, mas seguramente mais fogo, para conseguir gerir o fogo da forma como nós queremos. Isto é contraintuitivo. Mas de facto é assim. Não é uma ideia nova, o Paracelso já fez isso, a diferença entre a dose e o veneno, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E isto aplica-se igualmente a este tipo de fatores negativos, chamemos assim. Mais questões? Antes do Henrique começar a cantar. Uma questão diretamente não tenho, mas a verdade é que eu trabalho na construção de linhas de muito alta tensão e também tenho o gosto e o prazer de poder ir percorrer áreas que não são exploradas. Animais de grande porte ainda não vi nenhum. Agora, rastejantes, apanho tudo o que se possa imaginar, em particular cobras no verão. Isso sim, é o que eu vejo mais. Mas também sei que em termos de biologia há quem defenda a não gestão florestal, a não limpeza de mato, porque também vai interferir com alimento e estava a faltar a palavra, áreas de abrigo para os animais, não é? Porque é a tal dicotomia que falava, o que é que nós queremos e como é que vamos balancear isto. O
o livro tem um capítulo ou dois que andam à volta desse assunto. Eu estou a falar aqui de muitos capítulos como se fosse aquilo grande coisa, mas a verdade é que aquilo lê-se numa hora, talvez, do livro inteiro. Está a partir em bocadinhos pequeninos. Mas a palavra-chave, de facto, é aquela que disse, é o equilíbrio. Agora, não é fácil estabelecer qual é o equilíbrio, porque o equilíbrio depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é que as copas não toquem nas linhas, enfim, nas de muito alta tensão, ainda é como que elas estão lá muito alto, mas nas outras de transporte de média tensão, de baixa tensão, de facto, pode haver um toque numa linha que faz um curto-circuito qualquer, faz fagulhas, se o dia for especialmente favorável, pode acontecer qualquer coisa. É uma das hipóteses do Dróbal, como se sabe, é uma das hipóteses, por exemplo, também num grande fogo de Monchique. Portanto, primeiro, a dificuldade começa por estabelecer os objetivos. Mas a questão central que aparece no livro é: qualquer que seja o objetivo que eu estabeleça, eu tenho que ter um processo de gestão para lá chegar. O abandono não é o processo mais eficiente para eu chegar onde quero, mesmo que seja conservação da natureza pura e dura. Mesmo que seja isso, há formas mais rápidas de chegar a carvalhais mais maduros que a não gestão. Não quer dizer com isto que o país não resolva ter áreas grandes de não gestão. O Miguel Araújo passa a defender que nós devíamos ter pelo menos 100.000 hectares contínuos de não gestão para conseguir ter processos naturais que não sejam influenciados pelo homem. Em rigor, a ideia intelectualmente é interessante. Socialmente eu tenho mais dúvidas, mas talvez seja possível. Mas mesmo nessas circunstâncias, provavelmente nós conseguimos obter resultados mais interessantes do ponto de vista de conservação com gestão que sem gestão, com o abandono pura e simplesmente, pelo menos até chegar a um ponto em que o sistema está mais autorregulado. Porque não é só um problema de chegar aos sistemas mais complexos, é também depois a diversidade de habitats, a diversidade de circunstâncias. A gente olha para aquela fotografia que estava ali do Gerês, há sítios onde, se calhar, para ter pedra à vista tem que fazer de uma determinada maneira, mas se calhar dá-me jeito de ter vários animais, não é? Mas pronto, dá-me jeito de ter carvalhais maduros. Mas também não faz sentido nenhum ter um carvalhal maduro de uma ponta à outra, mesmo que fosse possível. Frequentemente os mitos sobre a nossa paisagem histórica dizem que o país tinha carvalhais, não sei de onde. Isso são mitos. Quer dizer, há lá uma coisa de um romano que diz que um esquilo podia ir de ramo em ramo sem nunca pôr os pés no chão, atravessar a península, mas isso não passa de uma visão, enfim, literária do problema. Na verdade, nós fizemos recuar a mata, o livro tenta explicar porque é que fizemos recuar a mata, não tem nada a ver nem com as descobertas, nem com os comboios, que às vezes também há assim uns mitos à volta disso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a necessidade de estrumar terras e de garantir a fertilidade. Mas, portanto, mesmo que eu defina, digamos que precisamos ter uma gestão com mais equidade e menos igualitária do território, diria eu. Mas há pessoas que de facto acham que andar a cortar mato, andar a fazer fogos controlados, coitadinhos dos peixinhos e tal e tal. Está bem, mas isso não se pode fazer muita coisa. A ignorância há de ser sempre preponderante. Pois, depois há questões jurídicas, as questões da propriedade, as questões os proprietários conflituam entre si, depois isto é meu, aquilo é teu, eu não faço, eu não pago, o Estado tem que pagar, depois as câmaras. Isto é muito complexo, é uma teia muito... Sim, o que o livro defende, o que eu defendo no livro, é que toda a gestão precisa ter retorno. Não há gestão sem retorno. É claro que o retorno pode ser feito pela sociedade. Eu defendo, a política de gestão de fogos que eu defendo, parte do pressuposto que todas as pessoas que tenham menos de 50 centímetros de combustíveis finos na sua propriedade deveriam receber 100 euros 3 em 3 anos. Por isso, simplesmente, sem mais nada, sem complicações. Só para ter os combustíveis finos abaixo de 50 centímetros. Se agora ele faz resinando pinheiros,
se faz tendo gado, se faz com fogo controlado, estou-me completamente nas tintas. Isso não faz. Isso não faz. Não faz, não faz. Não recebe o dinheiro. Não recebe. Não tem 50 centímetros, tem mais. Exato, quer dizer, dir-me-á, mas é da conveniência que faça. Bom, então o sub não são 100 euros, são 200. Porque a questão é sempre esta. As decisões têm que ser sempre do dono da propriedade, incluindo o Estado, que também não faz porque não tem dinheiro, não é? Em muitos sítios também não faz porque não tem dinheiro. Portanto, a questão, o que eu digo é que este modelo é mais eficiente, porque em vez de assumir que se os proprietários não fazem, o Estado faz, como se o Estado tivesse recursos infinitos, ou tivesse mais recursos que a economia, que não tem. Os Estados são financiados, retirando uma parte da economia, portanto, os recursos do Estado são sempre uma pequena parte dos recursos da economia. E, portanto, eu deveria usar os recursos que são públicos, melhor dizendo, dos contribuintes, para suportar as atividades económicas que têm benefícios gerais que não são reconhecidos pelo mercado. É muito fácil dizer, nós precisamos ter mais cabras, mas o benefício social de ter cabras estabuladas é completamente diferente do benefício social de ter cabras a fazer pastoreio. Portanto, eu o que devo pagar não é a existência de cabras, mas a existência de pastoreio. Porque ele tem um benefício social. Porque para o indivíduo que vai comprar o queijo, em 97% do mercado, não estou a falar, há 3% que pagariam mais, mas e que às vezes são suficientes para viabilizar determinadas opções de gestão. Mas para a maioria do mercado, o que eu quero é comer cabrito no Natal. Quero lá saber se ele foi estabulado ou se foi pastoreado. Portanto, eu chego ao supermercado e digo, não quero aquele que custa mais 20 cêntimos, quero aquele que custa menos 20 cêntimos por quilo. Não vale, quer dizer, não vale a pena pensarmos que as pessoas não vão funcionar assim quando se está numa economia capitalista, como nós estamos. Só há duas maneiras de concorrer no mercado. Ou é pela diferenciação ou é pelo preço. A diferenciação tem que ser reconhecida pelo mercado. Não faltam, são fábricas de Coca-Cola com sabor a laranja. Porquê? Porque ninguém está interessado em Coca-Cola com sabor a laranja. Por acaso com laranja acho que não existe, mas com cereja acho que existia. Faliram, naturalmente, porque as pessoas querem Coca-Cola com sabor a Coca-Cola. Não basta ser diferente, é preciso que seja diferente e que seja e que o mercado reconheça e remunere. De outra maneira, não há possibilidade. Se eu apresento o mesmo produto mais caro, ele vai buscar um produto mais barato. Ele só vai ao restaurante não sei o quê, porque tem melhor comida, paga mais, mas se a comida é melhor e eu tenho recursos, vou lá. Agora, se forem iguais e que eu for mais barato, eu vou ao mais barato. Só há uma terceira maneira de concorrer no mercado, no sociedade capitalista, que é fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Ser diferente e mais barato. Mas isso não é para todos. Obrigado. Mais uma vez, Manuela, para puxarmos aqui e a esta assistência que sobreviveu à bola. Já estou aqui. Obrigado.